vós um homem que deixa contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Provérbios 18, 21. Se alguém encontrar, pode ler. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Amém? Baixe a sua cabeça. Te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus. Querido Deus da glória, consagramos nas suas santas mãos, na qual entregamos, Pai eterno, os seus, o comando a Ti, meu Deus. Guia-nos, Senhor. Fale conosco, meu Pai. Permita que a sua palavra cumpra o seu propósito antes que ela volte a Ti, Adonai. Consagra nossos corações nas suas mãos, Pai. Transforma-nos, Pai, por meio da sua palavra. E permita, Pai eterno, os seus, que sejamos não apenas ouvintes desta palavra maravilhosa, mas também praticantes da mesma, Pai. Obedientes da mesma, pois que a sua palavra declara que eu sabereis que eu sou o Senhor, quando a minha palavra for falada no meio de vós. Querido meu Pai da glória, fale conosco, Senhor, fale com o seu povo, Adonai. Consagro-me nas suas santas mãos, usando-me apenas como seu instrumento, Adonai. Sou teu vaso, querido Deus da glória. Ele é pequeno, mas pertence a Ti, Senhor meu Pai. Usa-me mediante a sua vontade, como o Senhor quer. Fale conosco nesta tarde. Esta é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Podemos tomar nossos assentos. Quero agradecer a nosso Deus por mais uma oportunidade que nos dá de estarmos aqui para então louvá-lo por meio dos nossos louvores e também por meio do nosso testemunho. Testemunhar as maravilhas de Deus na sua vida é mostrar aos demais e a si mesmo de que Deus tem trabalhado na sua vida. Ainda que pareça que os olhos humanos não conseguem observar nada, mas existem coisas acontecerem no Espírito. Por isso que, querido irmão, você que é crente, você que é cristão, que aceitou a Jesus Cristo, tem que compreender de que Deus tem princípios. Deus trabalha de acordo com seus princípios. Deus não trabalha mediante a vontade do homem. Deus não se deixa levar e nem se escarnece. Ele é Deus. Querer você ou não, Ele é Deus. Por isso que é necessário nós preservarmos a palavra e também sermos persistentes na palavra. Jesus vai dizer uma coisa muito importante, de que é por meio da palavra que todas as coisas vieram a existir. Deus Pai, no princípio, em Gênesis, quando a Bíblia nos demonstra e nos mostra de que primeiro Deus criou os céus e a terra, a Bíblia não diz que Deus pegou no material, pegou no bloco e começou a construir os céus e a terra. Tudo quanto existe nesta vida, ela foi construída por meio da palavra. Por isso que a Bíblia vai dizer que eis que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Ele valoriza a sua palavra. Por isso que é importante que nós como cristãos, nós como crentes, deveríamos seguir o exemplo de Jesus Cristo.
valorizando a palavra. Aquilo que nós falamos, nós devemos valorizar. Nunca, jamais devemos esquecer aquilo que nós falamos um dia. Eu me lembro um dia, antes de começarmos a trabalhar por onde hoje trabalhamos, nós tínhamos colocado no nosso coração, queríamos trabalhar nesta empresa. Nós vamos trabalhar nessa empresa, não importa quais sejam as dificuldades. E na altura nós não tínhamos língua, nem entendíamos absolutamente nada, mas colocamos no nosso coração e falamos a palavra: nós vamos trabalhar nessa empresa. E como Deus é um Deus fiel e cumpre a sua palavra e não desampara aqueles que confiam nele, nossa palavra, ela se cumpriu. E nós trabalhamos por essa empresa. Não só a este testemunho, como várias coisas vivemos. E muitas das vezes nós falamos certas coisas em que nos esquecemos. Mas depois que Deus faz cumprir a sua promessa em nossas vidas, nós acabamos por lembrar de que um dia nós havíamos falado isso. Havíamos desejado aquilo. E Deus fez cumprir. Nós, como seres humanos, esquecemos. Esquecemos com muita facilidade. Esquecemos que falamos, esquecemos que pedimos, esquecemos que pensamos. Mas Deus é um Deus justo e fiel, é um Deus que guarda e conserva nossas palavras e no seu devido tempo Ele faz cumprir. Por isso, querido irmão, nunca jamais esqueça a sua palavra. Hoje eu quero trazer como tema: aprenda a usar o poder da palavra. Aprenda a usar o quê? O poder da palavra. Aprenda a usar o poder da palavra. Depois que essa mensagem, ou seja, depois dessa mensagem terminar, se prestares bem atenção, acredito que as mesmas coisas que fizeste no passado, em que não deram certo, agora, se usares a palavra e tiveres confiança na palavra e misturares a palavra com a fé, acredito que desta vez terás resultados diferentes. Amém. Provérbios 18, 21 vai dizer de que a vida e a morte, ambos, estão no poder da língua, estão no poder da palavra. Aquilo que nós fizermos e aquele que vem a usar esta língua, esta palavra, disto ele vai viver. Hoje, se nosso irmão recebeu o engajamento que se diz full time ou ser efetivo, é porque permaneceu na palavra da esposa. A esposa disse: o que adianta, em outras palavras, não estou fazendo tradução, o que adianta perder aquilo que o teu coração desejou por causa de falta de paciência? Você prefere ter aquilo que o teu coração não desejou, sacrificar a tua vida, ter que conduzir durante uma hora, porque você quer acelerar aquilo que parece estar demorado. Muitos hoje não vivem as promessas de Deus em suas vidas, e muitos não estão a viver exatamente aquilo que Deus desejou que eles vivessem por causa da pressa, por causa da demora. Porque como Deus está demorado, parece que está demorado, então deixa eu procurar soluções rápidas e fáceis para a minha vida, para me trazer aquilo que eu necessito. Hoje, se o mundo vive uma guerra entre Israel com outro povo, é por causa de uma decisão que foi mal tomada no passado, por causa da pressa. A Bíblia declara que Deus havia prometido a Abraão
um filho da promessa. E quando Deus fala com Abraão, a Bíblia declara que ele tinha 75 anos. Levou tempo. Abraão viajou em várias cidades. O filho nunca vinha. Fizeram várias experimentações. O filho não vinha. E ele foi olhando pela sua idade. Então, quando ele olha pela sua idade, ele diz consigo mesmo: parece que o tempo de Deus está demorando. Então deixa eu buscar o tempo dos homens. Na vida existem dois tempos. Existe o tempo de Deus e existe o tempo dos homens. Então a Sara, ela já não acreditava mais na palavra de Deus. Não acreditava mais na promessa do Senhor. Porque parecia demorar. E nós queremos acelerar o tempo. Esquecemos de que Deus não vive no tempo e Deus não depende do tempo. Deus estabeleceu o tempo para os homens, não para Ele. Não é o tempo que controla Deus, é Deus que controla o tempo. Então, a Bíblia declara que Sara encontra uma resposta rápida. Essa é a resposta dos homens. Que grande humilhação. Ela pegou a própria serva, sua empregada de casa, deu no seu marido. Porque só queria filho. Só queria aquilo que o seu coração estava de procurar. Cuidado querer coisas. Cuidado procurar coisas que você quer, que teu coração quer. Procura coisas que o coração de Deus deseja. Amém. Procura coisas que o Deus quer que você tenha, não que você quer que tenha. Entregou sua serva para que, por meio da sua serva, fosse gerado o seu filho. E isto aconteceu. Vamos ver em diante de que a serva que era humilde agora ficou arrogante. Por quê? Porque na verdade, antigamente uma mulher que não dava filho ao seu marido era uma mulher desprezada, não tinha valores. Então, se você, minha patroa, não dá filhos para teu marido, para que você faz? O respeito que eu tinha com você já não há mais, já não tenho. Eu sou agora a esposa do teu marido. Em outras palavras, está a dizer de que agora houve uma troca. Você agora é a serva e eu sou a senhora. Por causa da própria escolha que ela própria fez. Cuidado querer acelerar o tempo. É perigoso acelerar as coisas boas de Deus. As coisas boas, elas não correm. As pessoas que carregam coisas preciosas e pesadas de Deus, elas não correm, elas andam devagar, porque sabem as responsabilidades que elas carregam. Então não queira apressar o tempo. Aguarde, espera no tempo do Senhor, porque Ele é justo e fiel para fazer cumprir sua palavra. Sigamos o exemplo dos nossos irmãos e, acima de tudo, da sua esposa, porque diz a palavra de Deus que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Edificar a sua casa não significa dizer que arrumar a casa fica bonita. Ela é suporte do marido, é suporte dos filhos. Quando o marido parece se desviar, ela é o bloco que coloca uma parede e o marido bate naquele bloco, volta. Vê que aí está, não, esse aqui não é o caminho, tenho que voltar. Mas quantas acabam sendo tolas e destroem a própria casa? E se hoje sairmos para aquela porta, vamos encontrar várias destruindo o seu próprio lar. E vamos ver que por coisas simples, dinheiro. Umas não querem dividir o seu dinheiro com o seu marido. O dinheiro dela é dela, do marido é dele, é de todos. Dela compra as suas coisas, coisas que não vão trazer resultados bons para casa, para a família. Então, você que é mulher, seja sábia, e você que é homem, saiba ouvir a sua mulher.
Porque Deus disse a Abraão: Abraão, ouça a Sara em tudo quanto ele te dizer, mas ouça também com sabedoria, porque Adão caiu por ter ouvido a Eva. Aleluia. Amém. Vamos voltar à nossa passagem lida. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o poder da língua, o poder da palavra. Dizia eu de que no princípio Deus criou os céus e a terra e todas as coisas quanto nossos olhos conseguem observar por meio da palavra. A Bíblia vai dizer que Deus valoriza tanto a palavra dele, que na qual fez a menção de colocá-la acima do seu nome. Mas quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus declara que o nome de Jesus foi dado acima de todos os nomes, nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas ainda a própria palavra vai dizer de que eu coloquei a minha palavra acima do meu nome. Quer dizer que acima do meu nome está a palavra, não há outra coisa em cima do meu nome, da minha palavra. Por quê? Porque eu velo para cumprir o que eu falo. Se eu disse, eu sou justo e fiel para cumprir. Amém. O que aprendemos nessa passagem de 1 Samuel capítulo 17, versos 4 a 11? Existiu um rei chamado Saul. Este rei, ele governava o povo de Israel. E ele, para se tornar rei, o povo de Israel havia pedido a Deus, por meio do profeta Samuel, de que eles queriam um rei. Lembre de que este povo de Israel já tinha um rei. O seu rei era o próprio Deus. Deus é que havia libertado este povo na terra de Egito e trouxe este povo até a terra de Canaã. Só que quando este povo chega à terra de Canaã, ele vai observando outras cidades, outras nações tinham um rei homem, não um rei Deus. Só que eles tinham um rei Deus, um rei que eles não podiam ver, mas um rei que trazia soluções para seu povo. Então, certo dia eles dizem assim: nós queremos um rei, queremos ser como outros povos, outras nações, que tem um rei que vai pela frente das suas lutas. Esse rei luta pela causa deles. Então, quando o povo fala esta palavra ao profeta Samuel, a Bíblia declara que Samuel entristeceu-se, o seu coração ficou triste. E Deus fala a Samuel, Deus consola ao profeta Samuel, dizendo que: Samuel, não entristeça o seu coração, porque não é a ti que eles têm pedido um rei, é a mim que eles têm pedido, é a mim que eles abandonaram, não é a ti. Queridos irmãos, cuidado querer ter as coisas que o outro tem. Muitos de nós não valorizamos o que já temos. Queremos valorizar aquilo que o outro tem, mas aquilo que nós temos não queremos dar valor. Não queremos ser fiel naquilo que já temos. Então queremos ser igual ou ter aquilo que o outro já tem, sem saber e nem conhecer aquilo que o outro tem, se é na verdade valor, ou tem vida ou não. Nós só queremos ter aquilo que o outro tem, e sem saber quais foram os métodos, os caminhos usados para essa pessoa ter aquilo que tem. Nós não queremos cobiçar aquilo que o outro tem. Por isso que a Bíblia, em 10 mandamentos, em Êxodo capítulo número 20, Deus vai falar de que não queira ter aquilo que é do outro. Em outras palavras, não cobiçar aquilo que é do outro. É pecado. Então este povo pede um rei. Não só estava pedindo um rei, mas como também estava pecando contra Deus, porque estava a cobiçar aquilo que era do outro. E não só, porque estava desprezando ao Deus que está acima de tudo e ao Deus que lhes tirou da escravatura. Deus dá
a este povo que eles pediram. Lhes deu o rei Saul. A Bíblia vai falar que Saul era o homem mais alto entre os filhos de Israel, o homem mais grande e de boa aparência. Ele se torna rei e foi ungido, e Deus aprovou. Agora, este rei está a comandar o povo de Israel, o povo de Deus. Só que chega um dia em que o povo filisteu vem ter contra o povo de Israel. Eles vêm contra o povo de Israel, vêm lutar e abrem uma luta no deserto, onde as duas nações, duas tropas diferentes encontram-se para lutar. Mas vamos ver um episódio de que quando as tropas de Israel eles se alinham para lutar, os filisteus também se alinham para lutar contra Israel. Do outro lado aparece um homem grande, um homem de 6 metros de altura. Se você ficar à frente de Golias, você vai olhar assim, porque ele é um homem muito alto, 6 metros de altura, e ele interrompe a luta. E ele diz: Israel, saia um homem do vosso lado, venha ter comigo e lute comigo. Se este homem me vencer, nós seremos vossos escravos, serviremos a vocês. Mas se eu vencer este homem, vocês serão nossos escravos. Vamos ver no verso de número 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O povo de Israel temeu contra esta palavra, porque este povo já era escravo há 430 anos, ouvindo de que se eles perderem, vão voltar a ser escravos. Isso fez o povo tremer. Mas ainda vamos ver que Saul era um homem grande, era um homem temido para o povo de Israel. Mas diante de Golias, pareceu um homem pequeno. Durante 40 dias, a Bíblia vai dizer que durante 40 dias, nenhum homem de Israel levantava a mão ou a sua voz para dizer a Golias de que eis-me aqui para lutar contra ti. Durante 40 dias, de manhã, este homem afrontava o povo de Israel, de tarde este homem afrontava o povo de Deus. Não havia nenhum homem corajoso ao lado de Israel para lutar contra aquele homem. Queridos irmãos, existem pecados na vida. Se você não se arrepender e abandonar, eles vão te seguir. Este povo abandonou a Deus como seu rei, preferindo ter um rei como homem. Agora este rei como homem que tem medo de lutar contra o homem igual. Mas vamos ver que no passado, quando eles tinham um rei como Deus, eles clamavam apenas ao Senhor e Deus respondia. Deus dava vitória a este povo. Mas agora que tem rei, eles deixaram de clamar a Deus. Eles clamam ao homem igual. A Bíblia em Salmo declara que maldito é o homem que confia no homem igual, mas bem-aventurado é aquele que coloca a sua confiança no Deus vivo. Quantos de nós, quando não temos nada, nós buscamos o Senhor como nosso rei, mas depois de termos aquilo que o nosso coração precisa, aquilo que são necessidades da vida, nós deixamos de chamar ao Senhor como rei, começamos a chamar as coisas. Quer resolver um problema? Eu chamo meu dinheiro.
Quer trazer solução de uma coisa que me cria dificuldades? Eu chamo meu dinheiro. Porque eu torno agora meu dinheiro como meu rei. Só que nem todo lugar o dinheiro vai entrar. Nem todo lugar o dinheiro vai resolver. Então este rei, que o povo confiava, que podia ir à frente deles, não conseguiu se mover. A Bíblia declara que ele ficou a tremer. Havia um homem chamado Jessé, pai de Davi. Ele chama Davi. Davi pega esta comida, leva para o mantimento dos seus irmãos que estão na guerra. Davi pega a comida, vai ao encontro dos seus irmãos para trazer-lhes comida, porque já estavam há 40 dias na guerra. Mas na verdade não estavam a lutar, porque estavam com medo de enfrentar. Então Davi chega lá, ele encontra a tropa toda alinhada, mas não estava a lutar ainda. Davi pergunta: o que se passa? E os soldados foram explicando a Davi. E vamos ver que nessa altura Davi é um jovem, um miúdo ainda, que não tem ainda a capacidade de lutar na guerra. Então, os soldados começaram a explicar a Davi: olha, está a ver aquele homem que está ali? Aquele homem parou com a luta. Ele está chamando alguém que vai lutar contra ele. Se esse alguém lhe vencer, nós, israelitas, seremos servidos para aquele povo. Mas se ele não vencer este homem, nós vamos servir a eles. Davi disse: ok, este é o problema. Agora qual é a solução? Eles disseram: o rei disse, o nosso rei, o rei que nós colocamos com Deus, o nosso rei Saul, disse: se este homem vencer aquele homem, tirar a vergonha que estamos aqui a passar, um batalhão que não consegue enfrentar um homem, se esse homem tirar a vergonha nossa, o rei dará sua filha a este homem em casamento. E não só, também vai tirar o imposto. Quer dizer que esta pessoa, na sua casa, já não vai pagar mais imposto. Davi disse: ok, então se este é o problema, eu vou lá. Pelo menos meu pai fica isento de impostos. Já não paga imposto. E quando eu precisar de mulher, já não preciso ir procurar. Já tem uma mulher garantida. Quem é que não quer casar filha de presidente? Davi disse: diga ao rei que eu vou contra este homem. Então a informação chegou ao rei. Quando o rei manda chamar Davi, ele vê a Davi, uma criança. E o rei vai dizer assim: eu não posso deixar você lutar contra este homem, porque este filisteu, ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi vai dizer ao rei Saul: meu senhor, deixa eu te falar um pouquinho sobre mim. Eu, teu servo, quando estava no campo, cuidando dos animais do meu pai, um certo dia veio um leão, atacou os animais do meu pai. Eu, teu servo, fui acima desse animal, leão, e eu matei esse animal. Outro dia, eu apacentando a ovelha do meu pai, veio um urso, atacou as ovelhas do meu pai. Eu fui acima deste urso, matei este urso. Meu senhor rei, eu já matei reis. Leão é rei da selva. Urso é um rei. Eu já matei reis. Já matei leões e já matei ursos. Da mesma forma que eu matei aqueles leões e ursos, o Deus me livrou. Da mesma forma o Senhor vai me livrar desse incircunciso. Queridos irmãos, nós vamos ver que durante 40 dias este povo temeu a este homem chamado Golias. Golias não mostrou ao povo de Israel a sua arma para que o povo de Israel tivesse medo. Não! Foi apenas uma palavra. Amém. Foi apenas uma palavra que ele disse. Ele disse: se eu vos vencer, vocês serão nossos escravos. Foi apenas uma palavra.
Golias não pegou nenhuma arma, disparou. Não pegou nenhuma granada, atirou. Não. Foi apenas uma palavra. Não é você e eu que não valorizamos as nossas palavras. Falou uma coisa, não dá valor. Não. A vida não é sobre o que se faz. A vida é sobre o que se fala. Deus criou todas as coisas por meio da fala, por meio da palavra. Você e eu fomos criados por meio da palavra. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi a palavra. E esta palavra colocou os homens durante 40 dias com medo. Então, quando Saul ouviu a palavra de Davi, esta palavra confortou o seu coração. Também foi apenas uma palavra que Davi falou ao seu rei. E o rei ficou confortado. Aí o rei disse: ok, já que é assim, então toma a minha armadura, toma a minha arma. O rei despojou-se do seu material de guerra, dando uma criança. Queridos irmãos, chega um tempo na vida em que os mais velhos hão de deixar o lugar para as crianças irem. Não é por serem mais jovens porque têm a força, mas é pela força e os testemunhos que eles carregam de Deus em suas vidas. Amém. Quando Deus faz alguma coisa em sua vida, não esconda, saiba testemunhar, porque é este testemunho que vai te dar a próxima vitória. Davi só conseguiu vencer este Golias é porque ele não escondeu as maravilhas de Deus que Deus fez na sua vida quando ninguém estava a ver. Existem coisas que Deus faz em nossas vidas no esconderijo, onde ninguém está. Nós não podemos esconder. Precisamos levar ao público, mostrar quão bom Ele é. A Bíblia declara que quando tiveres que orar, Mateus 6,6, entra no seu quarto e fala com o Pai. Ele que vê em segredo te recompensará. Davi trabalhou com Deus em segredo. Quando ele matou o urso e leão, foi em segredo. Ninguém viu. Mas agora, ao público, ele testemunhou. Amém. Não esconda o que Deus faz na tua vida. Quando você esconde, você está mostrando que também não é nada que Deus fez. Aquilo não é nada. Ele é menos. Mas Deus vai dizer que se você não for fiel no pouco, eu não terei confiança em te colocar no muito.